nós estamos passando já dessa fase da idolatria, inclusive da idolatria dos conselhos tutelares. E eles próprios precisam também, e muitos lugares já começam a discutir mais crítico a respeito de várias distorções no funcionamento nesses 2 anos e também do reconhecimento de certas atecrias e má redação do próprio estatuto nesse ponto. Mas, no caso concreto, eu vejo um aparente conflito de normas, mas é só aparente conflito. A norma que determina que os serviços públicos locais são de responsabilidade na sua organização, criação e organização e definição do regime jurídico dos seus servidores, dos seus agentes públicos, de responsabilidade da legislação municipal. Isso é uma norma. Do outro lado, o estatuto na verdade, uma norma de adequação à Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, portanto, norma equiparada à norma constitucional referente a direitos humanos. E se de direitos humanos há uma responsabilidade da União, enquanto ente que representa o Estado-Parte do Brasil nos tratados internacionais. Então, há necessidade, em se tratando de um organismo de promoção e proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente, porque na verdade a essência dele é esta, nós o colocamos no ordenamento jurídico e político institucional antes de 93, foi em 90. Mas em 93, as Nações Unidas editaram os chamados Princípios de Paris, que determina como se deveria estruturar nos países os órgãos de promoção e defesa de direitos humanos da criança e do adolescente. Portanto, os conselhos tutelares, tanto são estes órgãos de promoção e proteção de direitos humanos, são as instituições independentes de promoção e proteção de direitos humanos da criança e do adolescente, seria bom que eles se convencessem disso, e, ao mesmo tempo, são serviços locais. Como se conciliar isso? Eu acho que o detalhamento da estruturação, do funcionamento, tem que ser por lei municipal mesmo, e nós temos que reconhecê-lo como agentes públicos municipais, é um serviço municipal, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, as funções deles, defensores de direitos humanos da criança e dos adolescentes, faz com que haja necessidade também de legislação nacional, de legislação federal a esse respeito. O que nós precisamos é procurar o meio termo. Até onde vão essas normas gerais de proteção, artigo 24 da Constituição, e aonde vai a norma específica local de organização e estruturação do Conselho Tutelar. Então, nós precisamos buscar isso. Agora, eu quero defender uma outra coisa. Concluir, então, Madalena. Só uma coisa. Para mim, não fica só entre resolução e lei. Há também, para mim, necessidade de explicitar na Constituição Federal. Eu acho. Não é explicitar dizendo que existe o Conselho Tutelar e que ele deverá ser criado. Seria casuísmo demais para uma Constituição. Pelo menos uma norma, vou dar um exemplo. O 204.2 da Constituição é a base legal para a criação dos Conselhos Municipais de Direito. Isto é, a sociedade civil participando, etc. Nós precisamos botar tratos a bolas para funcionar, para encontrar uma fórmula genérica desta que justifique. E aí eu faço a indicação. Vamos buscar nessa norma internacional dos princípios referentes a instituições independentes de direitos humanos algo parecido para consignar na Constituição e dar sede constitucional, portanto, à promoção e proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente com participação direta da sociedade civil. A fórmula seria essa. Ok, então, já nessas duas primeiras colocações aí, a valorização do aspecto do princípio da municipalização, o valor do Conselho Tutelar na questão, no espaço do município, aí o Vanderlini enaltecendo a questão dos direitos humanos, ou seja, o referencial, o marco referencial do Conselho Tutelar na questão dos direitos humanos, aí o compromisso, né, da União em relação a essa questão. E agora o René, então, tem a palavra para fazer as suas considerações sobre essa pergunta. Ou seja, esse regramento para aprimorar e aperfeiçoar o Conselho Tutelar, qual o papel da resolução e até onde vai os limites de um projeto de lei federal, uma lei federal nesse sentido? Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Em nome do Fórum Colegiado Nacional, eu gostaria de agradecer à ABMP esse espaço aberto para os conselhos tutelares. Para nós é muito importante a nossa presença aqui nesse diálogo.
só fortalece esse movimento, só fortalece o nosso próprio fórum e só fortalece a discussão também. Nós temos que trabalhar. Dentro dessa pergunta, Carlos, a resolução 075, ela tem ajudado, ela ajuda em alguns municípios, ela ajuda com orientação, mas nós temos percebido a nível nacional que só a resolução não tem bastado. Né? Nós ouvimos de muitos gestores, né, que resolução não tem força de lei. Mas eu ouvi isso de norte a sul desse país. Né? É só um indicativo. Né? É só faz o que a gente quiser, segue o que quiser. Então, diante disso, e penso que diante de tantos conflitos que nós temos nesse país em relação a esse órgão importante, que nós sabemos que é importante dentro do sistema, né? Acho que foi um dos maiores acertos do próprio Estatuto, a criação de um órgão garantidor, né, nos modos do Conselho Tutelar, nós vamos ver defendendo isso. Né? Penso que a gente tem que continuar defendendo, né, o Conselho Tutelar, mas penso, né, e hoje, dentro da discussão do Fórum Colegiado, nós precisamos avançar, né, uma questão legal, né, como você não coloca, acho que só a resolução hoje já não basta mais. Precisa avançar, né, na questão do projeto de lei, para estar regulando isso de uma forma mais concreta. Acho que isso a gente vai, né, nessa tarde a gente vai estar refletindo um pouco mais sobre isso a partir do próprio diálogo. Muito bem, então assim, já nessa primeira rodada, aí, em termos do primeiro ponto, o papel que pode cumprir uma lei que regularmente fortaleça os conselhos tutelares na sua missão institucional enquanto um órgão de defesa de direitos humanos e a importância dele no município. Queria provocá-los aqui na dinâmica desse diálogo para que encaminhem perguntas aqui aos nossos debatedores para nós darmos continuidade aqui ao nosso diálogo. Enquanto isso, damos sequência aqui a alguns pontos-chave que a gente tem percebido dentro dessa análise